Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa, bem-vindos ao nosso Clube do Livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou terapeuta financeira. Eu ensino finanças além das planilhas, porque muitas vezes o que está te impedindo de você reservar, salvar o dinheiro que você deseja, na verdade, sabe o que é? Algumas ideias que você tem sobre ter uma planilha financeira. Bom dia, Daiane! Bom dia, bom dia, bom dia! Já estamos no capítulo 6 do livro, página 122, e vamos ler a segunda lei da autorresponsabilidade. Se é para reclamar, dê sugestões. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar. Em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar e lamuriar. Infelizmente, pessoas pautando suas vidas em reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. Na Bíblia, há diversos relatos do poder das palavras proferidas e muitos cristãos continuam com total imprudência verbal, usando palavras de reclamação e lamúria como uma faca sem pegadura, que quando mais tentam usar, mais se ferem. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, é dito: que não se lamentem e lamuriem, como fazem alguns, pois estes foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. A única coisa real que se consegue com a reclamação é a lamentação. É provar a incapacidade do outro, deixando claro que quem reclama é, na teoria, superior e mais capaz. Outra dentre centenas de passagens bíblicas que falam sobre o perigo de se proferir palavras contaminadoras está em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminada, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Veja bem, essa passagem diz para falarmos apenas palavras que edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve, e não para satisfazer o ego de quem fala. De certo, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. É se eximir dos acontecimentos. É olhar o que acontece consigo e ao seu redor, como se não tivesse nenhum poder ou influência. É tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou nas circunstâncias. É se fartar na reclamação, eximindo-se de agir. É sentar e observar o circo pegar fogo, em vez de concentrar esforços na solução. Ou agimos com interesse na solução, ou reclamamos e colocamos nossa força e poder no problema. Os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando o problema. Eles focam na solução e nas possibilidades. Isso não quer dizer que as pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontam os outros com a verdade. Não impede que olhe nos olhos de seu filho e, sem reclamar, digam o que esperam dele e que esse caminho não será de felicidade. Não reclamar não significa se calar diante de um erro ou mau desempenho e fingir que não viu. É fundamental para o sucesso das 6 leis que você possa confrontar os outros com a verdade, dizer-lhes suas expectativas e o que de fato ela realizou, falando muito mais de fatos e dados do que de sentimentos. Então aqui, quando a gente fala sobre reclamação,
Ele tá explicando pra gente, reclamar é clamar 2 vezes, né? Tá lá na Bíblia, não reclama, tá lá na Bíblia, profere palavras melhores. E a gente continua reclamando do governo, reclamando do patrão, reclamando da empresa, reclamando do marido, reclamando dos filhos. Tudo isso são decretos que você está proferindo para sua vida. Toda vez que você fala que homem não presta, você está proferindo que todos os homens que vão aparecer na sua vida não vão prestar. Entendeu? Aline, basta dizer que homens prestam, vai aparecer um homem que preste na minha vida? Não mais. Porque faz 35 anos ou mais que você tá dizendo que homem não presta. Então agora não é só uma questão de falar, é uma questão de sentir que homem presta. E como que eu vou sentir que homem presta? Pegando referências na internet, em livros de homens que prestam. E a mesma coisa vale pro dinheiro, né? Se você está reclamando que o rico só usa o pobre para aumentar a sua riqueza, como você quer se tornar uma mulher rica? Entende? Tem algo que te impede, que é isso que você acredita. Por isso que a gente chama essa palavra de crença. E repetir, eu acredito que os ricos são bons. Vai funcionar? Não. Porque faz mais de 35 anos que você está dizendo que rico não presta. Você precisa sentir que os ricos prestam. E como que você faz, então, para sentir que os ricos prestam? Bom, para sentir que os ricos prestam, você vai ter que ler biografias, ver vídeos aonde mostram como os ricos prestam. Entende? E se identificar com eles. Ir para reuniões que tenham pessoas que têm um poder aquisitivo melhor que o seu. Conhecer elas de verdade. Para você transformar esse pensamento em sentimento. E aí vai começar a funcionar. Entende? Numa sessão de PNL, né? Numa sessão, dá pra gente quebrar essas crenças limitantes? Dá. Em uma sessão, a gente pega e quebra essas crenças limitantes. Vocês aproveitem que eu tenho uma agenda ainda agora para quinta-feira. Tenho poucas vagas agora para quinta-feira. Só tenho mais 3 vagas para quinta-feira. Agendem a sua sessão. Se você tem... Bom dia, Alessandra! Se você percebe que tem crenças que estão te impedindo de você atingir a riqueza que você deseja, já agenda a sua sessão para quinta-feira agora. Só tenho 3 vagas, né? E bora eliminar essas crenças. E colocar crenças que te impulsionem. Porque não é só tirar essa crença aí que rico não presta. É sobre também colocar uma outra crença que vai fazer mais sentido para você, tá? Estamos na página 126, tá, Alessandra? Nós estamos na segunda lição. Muitos usam a reclamação como uma forma de chamar a atenção. Já as pessoas plenas, realizadas e realizadoras optam por olhar e se deter prioritariamente aos pontos fortes, pois sabe que palavras são sementes adubadas. E quando nos detemos mais nos problemas e erros, são essas sementes que vão florescer. Mas quando nos detemos nas soluções e possibilidades, são essas que florescerão. E muitas vezes as possibilidades florescem a ponto de os problemas se tornarem irrelevantes. Porém, como tudo na vida, a qualidade das palavras proferidas é uma opção. Se serão palavras de críticas e cobrança ou se serão elogios. Exerça o livre-arbítrio e fale bem, com prudência. Vamos para a lei 3. Se é para buscar culpados, busque a solução. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. Você pode ver que numa separação, sempre é o outro que é culpado.
Sempre o outro que é errado, sempre o outro que fez tal coisa. E aí a gente tem um algoz, o outro, que é o culpado, e uma vítima, a pessoa que sofreu isso. E aí a gente tem uma justificativa para a separação do casal. O que poucos se permitem a enxergar é que numa separação de casal existe 50% e 50%. Os dois têm a sua responsabilidade pela queda desse relacionamento. Não é só uma questão de uma pessoa, é a questão do que os dois fizeram. Às vezes você suportar ser submissa durante anos foi o que permitiu a queda do seu relacionamento. Então, trazendo isso para o mundo financeiro, né? A questão da gente ficar achando culpado em tudo. Ok, as coisas estão caras. A culpa é do agricultor. Que agora tá uma onda, tudo é culpa do agricultor. Tudo é culpa do agricultor, né? A terra tá seca, é culpa do agricultor. A terra tá molhada, é culpa de São Pedro. Tudo é culpa de alguém. Ou é de São Pedro, que fez chover demais, ou choveu no lugar errado, ou é do agricultor que plantou demais. Tudo é culpa de alguém. Ok. E a sua responsabilidade nisso? Como está? O que você está fazendo? Né? Por exemplo, eu tenho uma filosofia de comprar sempre do comércio local, que é uma maneira de manter a renda por onde eu moro, né? Então, ok, nós temos Shine, nós temos Shopee, nós temos um monte de opções. Mas deixa eu olhar o que tem no meu comércio local e o que eu posso consumir também do meu comércio local para auxiliar que o dinheiro rode aqui nesse local. E que não vá só para o exterior. E que não vá só para o cara que tem muita grana e compra muito e por isso que ele pode vender barato. Então, assim, o que você também pode fazer para contribuir? Hoje, aqui em São Paulo, nós temos espalhado pela cidade pequenas hortas. E até são hortas que trocam óleo por verdura. E tem um preço mais acessível. Você está comprando desse pequeno agricultor? Sabe? Então é sobre você assumir a sua responsabilidade também nessa cadeia, né? De consumo desenfreado, de preços altíssimos. O azeite tá caríssimo. E será que a gente pode substituir o azeite por outra coisa que também seja saudável? Entende? Então, não só colocar a culpa na guerra, colocar a culpa no governo e colocar a culpa no clima. Porque o clima, a culpa na verdade é nossa, né? Mas o que eu posso fazer a partir de agora, então, para contribuir com esse clima? É usar menos o carro? É pegar mais transporte público? É descobrir alguma ONG que planta uma árvore e plantar uma árvore? Ou auxiliar financeiramente esse pessoal que planta uma árvore? Né? Adotar uma praça. Então, o que eu posso fazer para contribuir? Parar de ficar achando culpado e assumir as suas responsabilidades. A nível neural, isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório obtido por culpa dos outros, cria o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo foi culpa do outro? E isso eu ouço pra caramba. Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem aprender com eles. Afinal, se são os outros os responsáveis por tudo isso, estar assim, por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Por que mudar se os políticos que são corruptos? E aí você me compra pirataria,
Você compra aquela TVzinha box que pega todos os canais. Por que mudar se meu professor que é ruim? E aí você fica tirando R, fica tirando 7. Por que mudar se o problema é minha esposa, que é crítica e reclama de tudo? Então, por que mudar se meu esposo é crítico e reclama de tudo? E aí você põe a mesa de qualquer jeito mesmo, né? Esquece que é você que tá comendo também naquela mesa. Você não se arruma pra ele. Quem dirá pra você, né? Porque você deveria se arrumar em primeiro lugar pra você. Por que mudar se o problema é minha equipe, que é desmotivada e não corre atrás das vendas? E aí você não motiva, você não cria ferramentas para eles trazerem mais vendas e trazerem lucro para você. Por que mudar se o juiz é corrupto e meu time sempre perde? Para que jogar melhor, né, gente? Enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais, nada vai mudar. Tenho visto muitos vendedores chegarem de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando o cliente por não conseguirem vender e por as vendas estarem baixas. Afinal, os clientes só querem descontos impossíveis, prazos enormes, etc. E se são os clientes os culpados, por que o vendedor deveria mudar? Por que deveria usar novas técnicas como rapport, link, fisiologia corporal, inflexão vocal? Por que me capacitar mais, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa pelos meus fracassos são dos outros? Não busque culpados, busque solução e não aliados parceiros de uma aprendizagem eterna. Fica aí a dica, gente, se você tá com problema em vendas. Lei 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Muitos possuem o terrível hábito de se fazerem de vítima, seja criticando e reclamando ou colocando-se em uma situação de inferioridade e sofrimento. Porque tantas pessoas se fazem de vítima e praticam a autocomiseração? Eu tenho paura disso. Existem várias explicações e motivos. Um deles é o seguinte: crianças precisam se sentir amadas e importantes. Porém, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, elas não obtiveram esse alimento emocional. Um dia, uma dessas crianças adoeceu. E quando os pais perceberam que era uma doença, um pouco mais grave, voltaram-se por completo para elas, com carinho, atenção, cuidado, o que, na compreensão infantil, era justamente o amor que ela tanto almejara. Passaram-se dias, ela ficou saudável, e mais uma vez as coisas voltaram ao normal. Os pais já não tinham mais aquele cuidado com ela, aquela atenção, aquele carinho, e ela já não percebia mais o amor deles. E, como é normal na primeira infância, mais uma doença surgiu e todas as atenções voltaram-se para ela. Carinho, atenção, cuidado, gostos e vontades. Mais uma vez a criança sentiu a plenitude de ser amada e importante. A repetição desse ciclo deixou um aprendizado inconsciente na criança. Quando sofro, fico doente, debilitada, passo a ser amada e querida, mas quando estou boa e sã, ninguém liga para mim. Então muitos de nós crescemos, ficamos adultos, racionais. Porém, aquela criança continua lá dentro querendo atenção e carinho, querendo se sentir importante e amada. E para conquistar o amor, o carinho que já foi aprendido na infância, basta sofrer ou mostrar que está sofrendo, que nessa lógica as pessoas prestarão mais atenção, cuidarão e darão mais carinho. E isso costuma até ser verdade, porém por um curto espaço de tempo. Dessa forma, esse adulto carente e infantilizado sairá em busca de se sabotar e levar a sua existência ao declínio. Mostrará a quem lhe der ouvidos que está sofrendo, que está em crise, que sua vida é muito difícil.
Vou falar de novo. Bom dia! Vou falar de novo. Perceba se vocês conhecem pessoas assim. Mostrará a quem lhe der ouvidos que está sofrendo, que está em crise, que sua vida tá difícil. Sabe aquela pessoa que fala toda hora da vida dela é difícil? Relatará como as coisas estão complicadas e... Ai, casa, nossa, tá tudo tão complicado. Ai, as minhas contas estão atrasadas. E aí você tá reclamando de alguma coisa, tá desabafando, a pessoa reclama mais que você. Carestia e sofrimento. Abandono. Ai, meus filhos não ligam mais pra mim. Faz 3 dias que meu filho não me liga. Faz 1 semana que eu não vejo o meu filho. Seu filho de 50 anos que tem família, né? E você ensinou na religião que quando o homem e a mulher casam, a família é o homem e a mulher. Aí agora você tá sofrendo porque o filho te largou. E assim por diante. Eu tava ontem no lugar e meu esposo pontuou que aquele casal só se separou por conta da mãe que se intrometia muito. E quantas vezes as mães, por um amor que não é o amor verdadeiro, né? É um amor de posse. Então esse amor de posse não é um amor leve e divertido. Acaba com o relacionamento dos filhos. Ou nem deixa os filhos se relacionar. Eu tive um caso agora. A pessoa só conseguiu se liberar para casar depois que a mãe morreu. E mesmo assim, para casar, ela teve que fazer algumas sessões. Porque ela sentia que a mãe não permitia aquele casamento. Entende? Então assim, gente, por favor, vocês aí que são mães, libera os filhos para viver a vida deles, né? Os filhos precisam ser liberados. Esse amor que controla, ele é um amor doente. Para com isso. Se você de fato quer chamar a atenção, ser querido, amado e admirado, viva como um vencedor. Haja como um vencedor. Fale como um vencedor, que da sua boca saiam palavras de vida e construção. Ninguém consegue atenção e carinho por um longo período falando de sofrimentos e angústias, a não ser que outra pessoa também seja acometida do mesmo mal. A autovitimização. Aí serão 2 pessoas debilitadas emocionalmente, servindo de muleta uma para a outra. Gente, ninguém aguenta por muito tempo pessoas que ficam reclamando da vida, não, que são as coitadinhas, que tudo é sofrimento. Ninguém dá conta há muito tempo disso. Né? Isso não é bacana, isso não é legal. Por favor. Vocês estão vendo aí? Não dá certo, não funciona. O que você tá falando pro seu inconsciente? Olha, eu tenho que estar ferrado na vida pra ter atenção. Quais são as ilusões financeiras que você está carregando para se prender no papel da coitada? Tudo que isso é, vezes o Deus vamos destruir e descriar? Pode. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. O erro é parte integrante do processo de aprendizagem. Se não houver erro, não haverá aprendizado. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas e até mesmo humilhadas, ao errar foram inconscientemente programadas para negar e fugir de seus erros, evitando tanto quanto possível reconhecê-los, e assim evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. Justificativa, gente. Vou ler de novo, né? Se é para justificar seus erros, aprenda com eles.
O erro é parte integrante do processo de aprendizado. Na escola a gente aprendeu que errar é ruim. Errar não é ruim. Errar é uma maneira de aprender. Ele faz parte do processo de aprendizagem, tá? É errando que se aprende. Se não houver erro, não haverá aprendizado. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas e até mesmo humilhadas, ao errar foram inconscientemente programadas para negar e fugir de seus erros. A burrinha, a lerdinha, você não entende nada mesmo, né? O café com leite. Porque na escola, na primário, antigamente, errar era ruim. Você ser ruim de tapuada era motivo de você ser chacota dos colegas. Ah, ela não sabe contar, não. E aí, o que a gente aprendeu? A negar, a fugir dos erros. Aquela nota vermelha que você não mostrou pros seus pais. O que é isso? Negar, fugir do erro. Ó, seu pai tem que assinar isso daqui. Aí já gerava o quê? Medo. Aí, por conta do medo que você fazia, você negava aquela nota. Tentava mudar a nota. Fugir, não queria mostrar pros pais a caderneta, a nota que você tirou. E aí, evitando o quanto possível, reconhecê-los. Então, nós aprendemos que a nota ruim, né? Que errar é ruim. Que a nota ruim, a nota vermelha, a nota abaixo da média, ela é ruim. E aí a gente aprendeu a ter medo disso, a fugir disso, porque meu pai vai brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo, eu vou ficar de castigo, eu vou ficar sem TV, eu vou ficar sem videogame. Na minha época até apanhava, né? Mas assim, é o medo que foi gerado por conta desse erro. Os erros não foram tratados na nossa infância como uma coisa leve e tá tudo bem. Então, quando você entende que é uma coisa lá da infância que você aprendeu e que agora para tirar tudo isso vai um processo aí para transformar em feedback, igual a gente fala. Então é preciso sim entender que o erro ele tá aí e tá tudo bem errar, tá? E aí amanhã às 7 horas da manhã a gente vai continuar falando desse terrível hábito. E aí nós vamos aprender o que a gente faz para se livrar desse hábito de ficar se justificando. Eu vejo vocês amanhã às 7 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal.